Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês aqui um setup com apenas 3 linhas e com 2 indicadores, tá ok? Então vamos lá, primeiramente eu vou passar para vocês aqui a questão dos indicadores. Vou aqui do lado. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui ó, com essa Half Trend 2, que é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Então, quando o gráfico trabalha acima dela, mostra uma tendência de alta. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar. Ó, uma força de alta. Ou seja, compradores dominam. Quando o gráfico trabalha abaixo dela, mostra uma força vendedora. Ok? Então, vendedores dominam aqui, ó. Maravilha. Agora o próximo é o Admiral. Eu tenho 3 aqui, ó. O que seria esses 3 aqui? Eu tenho uma linha de H1, uma linha que marca H1, uma linha que marca M15 e uma linha que marca a zona diária, tá? Suporte ou resistência diária, ok? E eu tenho aqui também o MACD, ó, MACD historiograma, que é esse daqui, ó. Então aqui como funciona? Eu tenho aqui, ó, a linha 0, vendo aqui, ó. Eu tenho a linha 0. Então, quando o gráfico trabalha acima dessa linha, eu tenho força compradora. Ó, eu tenho força compradora. Quando o gráfico trabalha, quando o historiograma está trabalhando abaixo da linha 0, eu tenho força vendedora. Tenho força vendedora. Maravilha. Agora vamos unir aqui uma coisa a outra aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho essa força de alta aqui, ó, o gráfico trabalhando acima da linha e dessa linha aqui, ó, e a linha tá verde, eu tenho uma força de alta. E o historiograma trabalhando acima, eu tenho força de alta. E o mesmo, né, o contrário é válido quando eu tenho a linha vermelha, né, me mostra a seta mostrando que a força está de baixa, né, e o gráfico trabalhando abaixo da linha, e eu tenho aqui, ó, o historiograma trabalhando abaixo da linha 0. Então aqui eu tenho força vendedora dominante aqui no momento. Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos aqui para a parte das linhas que eu tenho aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é suporte ou resistência diário. Por que suporte ou resistência diário? Simplesmente porque quando eu tenho o gráfico trabalhando acima dessa linha, o gráfico trabalha acima, que nem no caso aqui, ó, o gráfico está trabalhando acima dela, essa linha eu chamo de suporte, ok? Essa linha eu chamo de suporte. E quando o gráfico trabalha acima, ela é suporte. Quando o gráfico trabalha abaixo, nesse caso aqui, ó, eu tenho ela como resistência. Tenho ela como resistência. Ok? Maravilha. Então, para começar, você só precisa de trabalhar com 3 linhas, tá ok? Eu tenho aqui, ó, a linha de H1, que é essa linha branca aqui, ó. Essa linha branca ela é de H1. Ou seja, suporte ou resistência de H1. Ok? Então, como eu falei, se eu tenho o gráfico trabalhando abaixo, se o gráfico trabalha abaixo, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho uma resistência de H1. Ó, resistência de H1. Tá vendo aqui? Maravilha. Se ele trabalha abaixo, eu tenho... Se ele trabalha abaixo, eu tenho uma resistência. Se ele trabalha acima, eu tenho um suporte.
Ó, aqui, ó, essa zona é uma zona diária, uma zona muito forte, uma zona diária. Então, novamente, se eu tenho o gráfico trabalhando acima, eu tenho aqui um suporte. Eu tenho um suporte. Quando o gráfico trabalha abaixo, eu tenho uma resistência. Ok? Maravilha. Agora vamos lá. Zonas que são muito respeitadas. H1, a zona diária e M15, ok? M15 também é muito respeitado aqui, ó. Ó, aqui eu tenho M15, ó. M15, então quando o gráfico trabalha acima eu tenho suporte, quando o gráfico trabalha abaixo eu tenho... Quando o gráfico trabalha acima da linha eu tenho suporte. Quando o gráfico trabalha abaixo eu tenho resistência. Maravilha? Agora vamos unir aqui, ó. Vamos unir aqui agora o gráfico, certo? Com as linhas e os indicadores. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Eu tenho o gráfico trabalhando acima. Nesse momento aqui eu tenho o gráfico trabalhando acima dessa linha aqui. Então eu tenho força de alta, certo? Está me confirmando. Ao mesmo tempo eu tenho aqui, ó, o historiograma trabalhando acima da linha zero. Também tenho força de alta, certo? Maravilha. Nesse momento aqui eu tenho o gráfico trabalhando abaixo dessa linha. A flechinha me indicou aqui, não é para entrar para a próxima vela, tá? Esquece isso. Esquece isso aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui trabalhando abaixo da linha e eu tenho o historiograma aqui, ó, nesse momento, ó, ele está trabalhando acima. Aqui eu não faço absolutamente nada, ok? Absolutamente nada. Eu tenho volume, né, eu tenho o volume de alta, finalizou aqui, só que eu não tenho tanto volume de baixa para entrar aqui, ó, porque ele não passou abaixo ainda da linha zero. Ok? Então aqui não, nesse momento não faz nada. Ok? Então essa é a confluência entre esses dois indicadores, essa half trend e o MACD historiograma. Beleza? Agora vamos aqui na questão das linhas, porque esses indicadores é só para vocês fazerem a tomada de decisão quando chega próximo dessas zonas aqui, ó. Então sempre a tomada de decisão é quando chega próximo à zona de suporte ou zonas de resistência. Então sempre a tomada de decisão é aqui, tá ok? Então como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Ó. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Não importa se é M15, não importa se é H1, não importa se é uma zona diária. Tá? O que vocês vão ter que levar em consideração é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma grande força de alta, certo? E aí rompeu aqui uma zona de M15. Eu vou entrar no pullback? Não. Tá? Você só vai entrar se acontecer mais uma vela de confirmação e depois dessa vela de confirmação o toque aqui. Aí vocês vão entrar aqui, ó, para 2 minutos na Cotex ou na Equity para a próxima vela. Tá, ok? Então essa é a ideia aqui, ó. Esse aqui é o pullback, certo? Então sempre na Equity para a próxima vela, no M1 e na Cotex para 2 minutos. A entrada no pullback. Claro que para entrar nesse pullback tem que levar em consideração também o historiograma do MACD. Ele tem que estar trabalhando acima. Eles têm que estar trabalhando acima. Aqui, ó. Para poder vocês entrar nesse pullback. Se ele estiver trabalhando nesse momento do pullback abaixo, vocês não vão entrar nesse pullback aqui, ó. Tá ok? Não vai entrar no pullback. Apenas se estiver trabalhando acima. Certo? E claro, aquela linha tem que estar verde, tá?
Ó, tem que ter uma tendência de alta, então ele tem que estar trabalhando acima da linha verde. Aqui vocês vão entrar no pullback. Tá vendo? Se estiver trabalhando acima da linha aqui, ó. Nesse caso vai entrar no pullback. Se não tiver, vocês não vão entrar. Então sempre aqui, ó. O historiograma tem que estar força de alta, certo? Para poder acontecer esse pullback aqui, ó. E o historiograma acima da linha zero e a linha verde aqui, ó. O gráfico trabalhando acima da linha verde. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, não houve rompimento. Tá vendo? Não houve rompimento. Então isso aqui foi um falso rompimento. Tá vendo? Ó? Falso rompimento. Olha aqui, ó. Falso rompimento. Ó. Ele não teve força e voltou para dentro da zona. Isso aqui é uma zona de H1, tá ok? Maravilha. Aqui mostrou uma força de baixa. O gráfico trabalhando aqui abaixo. Certo? Aqui não vai fazer nada no momento. Ó, não tem nem volume de venda aqui. E após ela fazer um falso rompimento e retornar para a zona novamente, existe o pullback. Ok? Existe o pullback. Então, nesse caso aqui, entra aqui, ó, para a próxima vela na Ike Option ou na Cotex para 2 minutos. Ok? Ó, entrou aqui, 1, 2, finalizou aqui, ó. Ou para a próxima vela na Ike Option. Sempre gráfico de M1 para a próxima vela na Ike Option ou na Cotex para 2 minutos. Esse foi um dos pontos aqui, ó, tá vendo? Tem a confluência da Half Trend, tem a confluência do historiograma e análise gráfica. Houve o falso rompimento e aqui houve a confirmação dele aqui, ó. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui. Aqui nesse caso aqui não faz nada porque não tocou nenhuma linha, né, para que possa tomar uma decisão. Então sempre vocês vão tomar decisão próximo à linha, tá vendo? Quando tocar próximo a essas linhas, que é a linha de suporte ou resistência diário, ou H1, tanto faz suporte ou resistência, ou M15, tanto faz suporte ou resistência. Nesse caso aqui, ó. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma força de baixa, certo? Eu tenho o rompimento. Aqui, nesse caso, não entra aqui, ó, para um pullback. Por que não entra para um pullback? Porque, ó, eu tenho o historiograma trabalhando abaixo da linha zero, tá vendo? Ó? Eu tenho o historiograma trabalhando abaixo da linha zero. Então não entra aqui. Eu espero o rompimento para poder entrar no pullback. Tá vendo? Por que o pullback? Novamente, porque o historiograma está trabalhando abaixo da linha zero, mostrando força de baixa, confirmando o pullback. Beleza? Isso aqui é muito assertivo, pessoal, muito assertivo. Faça mais alguma coisa aqui? Não faço absolutamente nada. Deixa o gráfico trabalhar. Ó, houve outro rompimento dessa linha aqui, ó, diária, tá ok? Linha diária. Vamos continuar aqui, ó. Houve um rompimento. E olha isso aqui. Novamente, ó. Eu tenho o quê? Ó, eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte aqui. O historiograma está trabalhando onde? Abaixo da linha zero. Ok? Abaixo da linha zero. Mas aqui vai entrar o que? Vai entrar a leitura de análise gráfica. Por quê? Aqui não houve rompimento? Houve. Tá vendo que teve um longo período para poder tocar novamente, ó? Ele foi rompido aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, quanto mais demorado o rompimento, né? Quanto mais demorado para acontecer o pullback, que o pullback nada mais é do que o reteste dessa zona que foi rompida, quanto mais demorar, mais assertivo ele é. Tá ok? Mais assertivo ele é. Então aqui você tem que fazer a sua leitura gráfica e leitura técnica com as análises aqui dos indicadores, tá ok? Então mesmo aqui indicando uma força de baixa, mesmo indicando o historiograma trabalhando abaixo da linha zero, eu tenho
essa zona muito forte de pullback, que demorou muito tempo para acontecer. Então aqui eu entro em um pullback. Tocou aqui, eu entro para a próxima vela na Equity Option e na Cotex para 2 minutos. Então é assim que vai funcionar esse setup aqui, ó. Então você vai ter aqui as confluências, né, de pullback, que são muito boas aqui, ó. Essas confluências de pullback, né, que eu falei para vocês aqui. Eu tenho um pullback que vai acontecer aqui, aconteceu de fato. Eu tenho um rompimento, eu tenho um histograma trabalhando abaixo da linha zero e eu tenho aqui o meu pullback, ok? E aí só vai trabalhar, vocês só irão trabalhar, ou seja, tomar a decisão de entrar ou não quando acontecer esses casos aqui, ó, que é quando chegar próximo às linhas de suporte e resistência de H1, de M15 ou do gráfico ou zonas de diárias, né, de suporte ou resistência, que é D1, tá, ok? Então vocês só irão tomar decisão somente nesses pontos aqui, ó. O gráfico pode rolar como for aqui, ó. Sempre a decisão de vocês vai ser analisar como o gráfico vai se portar próximo a essas zonas aqui, ó. Sempre próximo a essas zonas, sempre. Ó, sempre próximo às zonas. A tomada de decisão é aqui, ó. Não é aqui, não é aqui. Vocês têm que buscar entradas em pontos específicos do gráfico. Tá? Em pontos específicos do gráfico. Nunca fazer entrada aleatória. Ok? Nunca fazer entrada aleatória. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o link para vocês baixarem aí esse setup para vocês aí, né? E claro, como eu falei, tem que estudar, tem que se dedicar e analisar, né? Porque a tomada de decisão, né, não é por causa dos indicadores, tá? Então é um conjunto. A análise é um conjunto. Então você tem que usar a confluência dos indicadores e a análise gráfica. Ou seja, analisar a movimentação do gráfico no momento. Tá vendo? Tem alguns momentos do dia que não é interessante operar, né? Não é interessante. Então eu indico operar aí das 10 até meio-dia ou um pouco mais cedo, né? Se vocês querem operar volume, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boas operações a todos. Valeu!